Olá, o reconhecimento mundial do Brasil livre de aftosa sem vacinação traz fôlego para o mercado futuro, com a possibilidade de abertura de novos e exigentes mercados. No mercado físico, a movimentação da arroba nesse comecinho de novo mês é o que a gente confere no mercado pecuário DBO a partir de agora. Começo de mês, o consumo tradicionalmente mais aquecido por conta da entrada dos salários ajuda a reduzir um pouco as escalas de abate pelo Brasil. A arroba do boi gordo fechou maio cotada em R$ 306 em São Paulo no indicador CPEA. A queda acumulada no mês foi de 4%, mostrando aí uma leve recuperação no finalzinho de maio. O piso, o valor mínimo da arroba, será que ele já ficou para trás? Há um ano, a cotação em São Paulo, do indicador CPEA, era de exatamente R$ 221 e abaixo dos R$ 200 em vários estados brasileiros. O país segue de olho nos casos de gripe aviária sob investigação e como a oferta maior de carne de frango poderá impactar no mercado internamente. Já o reconhecimento do país pela Organização Mundial de Saúde Animal de livre de aftosa sem vacinação trouxe um novo horizonte para as exportações e também fôlego, principalmente para o mercado futuro. A abertura de novos e exigentes mercados que poderão pagar mais pela tonelada exportada, como por exemplo o Japão, onde já existe uma negociação bem avançada. E tem uma curiosidade, viu? O Japão paga entre 7 mil e até 10 mil dólares pela tonelada da carne bovina. Com isso, o mercado futuro deu um salto e abriu a primeira semana de junho acima dos R$ 315. E também com os contratos de novembro e dezembro novamente acima dos R$ 350. Sobre esses e outros assuntos, eu converso hoje com o Francisco Castro, presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA, o Chico, que está aqui com a gente, diretamente de Rondonópolis, no Mato Grosso. Chico, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Vamos começar pela notícia mais importante, tão esperada há anos, né? Brasil livre de aftosa sem vacinação. Abertura de novos mercados garantida com isso? Qual que é o lado bom e também o lado preocupante dessa decisão? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando um assunto tão importante. Essa novidade, né, na verdade, não é uma novidade para nós, que já vemos trabalhando num protocolo de retirada de vacina há 10 anos, mas agora reconhecido internacionalmente com um certificado da Organização Mundial de Saúde Animal, e não resta mais nada a ser provado da qualidade sanitária do rebanho bovino brasileiro. A gente vai viver essa nova fase onde alguns mercados eles tinham sim uma restrição com a vacina e que agora não tem mais. Então, o mercado que mais é citado e que a gente não comercializa com eles ainda e que possivelmente o último entrave caiu é o Japão, um importante mercado mundial em que a carne brasileira precisa entrar, porque é o principal produtor de carne do Brasil, nós brasileiros, né? O nosso país é o principal produtor e exportador de carne do mundo, então é natural que a gente queira participar dos melhores mercados, e agora, sanitariamente, nós estamos aptos a ir qualquer mercado, inclusive o japonês. Isso nos dá a condição de comercializar melhor a nossa carne e gerar valor em toda a cadeia. É o que a gente espera. Eu acredito que também há uma especulação, e as pessoas dizendo, mas agora vai vender, vai exportar mais carne no mercado interno. O Brasil é uma potência. O Brasil, ele não tem problema de abastecimento jamais. O mercado interno é o nosso principal mercado, é o mercado que mais consome carne produzida por nós mesmos, então pode ficar tranquilo. O Brasil tem condições de atender o mercado interno e também a demanda externa, mesmo que essa demanda aumente. Então, é um momento que a gente tem que viver. O desafio é manter esse estado sanitário livre de aftosa sem vacinação, com a vigilância bem robusta, né? Um apoio muito forte aos serviços de veterinária oficiais dentro de cada estado, e mantiver isso, usufruir desse novo momento. Mas também existe uma ala de pecuaristas que acha que essa decisão é precoce, né? Que ela coloca em risco o mercado, que seria melhor continuar vacinando.
Olha, eu entendo, o medo faz parte da vida, a gente tem que ter a gente tem que ter receio de tomar decisões muito arriscadas, não tenha dúvida. Agora, a gente não pode ter um medo paralisante, aquele medo que impede você de evoluir, de ir para frente. A gente entende que o protocolo de retirada da vacina, o programa, né, que é o PNEFA, ele foi desenvolvido em 10 anos, ele foi lançado na COSALFA de 2016. Dessa forma, foi feito com muita responsabilidade, com exames sorológicos, verificou que não tem vírus circulante no Brasil, nem em animais silvestres, nem nos domésticos, e que, mediante mais de 100 ações que cada estado deveria fazer e fez, e mediante a avaliação dessas ações por estado, durante 10 anos, né, 9 anos que atingiu esse ano, era possível, sim, responsavelmente, o Brasil retirar a vacina e viver esse novo momento. Esse novo momento exige uma vigilância muito grande. Então, nós trocamos aquele gasto com a vacina e agora vamos começar a ter a vigilância, apoiar o serviço de veterinário oficial, a constituir um fundo, que muitos estados já têm um fundo muito forte, muito robusto, com muito recurso, e os outros que não têm estão construindo isso. Então, é um momento que gera receio, mas a gente tem que dizer, olha, tem protocolo de contingência de crise, tem muitos profissionais bons pensando nisso. O Brasil já fez alguns simulados prevendo crise, envolveu o Brasil inteiro, veterinários oficiais do Brasil inteiro. E para vocês terem ideia, se por acaso tiver uma crise e um vírus de aftosa, o foco, se ele for combatido como está escrito no protocolo de contingência, ele faz é bloqueado um raio de 20 quilômetros. Não precisa bloquear o país inteiro. Isso está no protocolo de contingência, escrito e aprovado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Mas você pode questionar, mas o mercado não reconhece isso, o mercado, o país que compra, ele pode ter a vontade própria dele. Aí entra a nossa habilidade política, de fazer acordos, de mostrar que a nossa parte sanitária ela é robusta e que não precisa ter medo. Mas eu acredito que não é necessário entrar e ter um ambiente que gera instabilidade através do medo. Eu acredito que tem pessoas que pensam nisso, a vigilância de cada estado está cada vez maior e o pecuarista também tem que cuidar do seu rebanho cada vez mais. Não é porque parou de vacinar que tem que abandonar o rebanho, não. Muito pelo contrário, tem que cuidar do rebanho mais ainda a partir de agora. Mas também é importante dizer que as pessoas estão falando, olha, agora que nós temos um certificado da UMSA, nós vamos exportar mais, a nossa exportação ela já vem aumentando ano a ano, independente desse certificado que nós ganhamos agora, que foi uma luta imensa para ganhar e conseguimos. E o preço da arroba, o preço do boi, ele está sofrendo, bem nesse momento, uma virada de ciclo. E essa virada de ciclo independe do mercado externo, independe da gripe aviária. É óbvio que tem algumas interferênciazinhas pontuais, mas no contexto geral, na base da formação do preço, o que a gente vê é que o bezerro começou a subir de preço. Quando o bezerro começa a subir de preço, é o sinal de que esse produto está ficando escasso. Se o bezerro começou a ficar escasso, vai escassear o boi lá na frente, vai faltar boi lá na frente. Então, independente do que está acontecendo, a gente percebe que essa virada de ciclo vai fazer o preço da arroba do boi permanecer estável com viés de alta, né? Agora, o aumento da exportação ajuda, a gripe aviária atrapalha um pouco, mas na base a tendência é continuar esse mercado sólido nos próximos meses, talvez 1 ou 2 anos aí para frente. Pensando no curtíssimo prazo, mês de junho começando agora, reta final da safra do boi, a gente está vendo a mudança no clima, também vai ter a mudança nas pastagens. A gente teve aí uma perda em torno, ou uma depreciação no preço da arroba em maio, em torno de 4% até 6%, dependendo da região. Para junho,
Como é que você avalia essa pressão quando a gente fala no mercado físico, no balcão, no negócio feito aqui na hora com o pecuarista? Olha, choveu bem nos estados produtores, então teve pasto por mais período, né, por mais tempo, e também teve abate de fêmeas no primeiro trimestre e até agora, numa quantidade muito significativa, o que manteve aí uma arroba sem altas, né? Vamos dizer, caiu, voltou, caiu de novo, e ela não consegue deslanchar, não conseguiu deslanchar até agora o mês de maio. A gente entende que em maio também tem muitos contratos que são finalizados, e agora, no nosso entendimento, começa uma nova fase aonde os preços devem permanecer estáveis com viés de alta, volto a dizer. E o que dá o sinal do viés de alta, vou ser repetitivo, mas é o preço do bezerro. A gente percebe que o preço do bezerro hoje está subindo, firme, significativamente, e isso já é um reflexo da falta de animais ou do tanto de vaca que foi abatido nos últimos anos. E deve voltar a ter retenção de fêmeas, e a partir do momento que tem a retenção de fêmeas e diminui o abate de fêmeas, começa a ter uma reviravolta no preço da arroba, né? É um negócio que a gente vive todo ano. Eu costumo dizer que o pecuarista, ele ganha muito dinheiro quando a arroba sobe, e depois, quando a arroba cai, ele devolve o dinheiro para o mercado, e só que a única coisa que ele sabe fazer é engordar boi mesmo, e ele ganha vida assim. E ele vai sempre ter esses momentos de oscilação cíclica, e nesses ciclos da pecuária tem as pontualidades, que você bem disse, mercados que abrem, mercados que fecham, gripe aviária, isso são pontualidades que vêm oscilar momentaneamente o preço, mas que a curva do gráfico ela vai ser respeitada. Quando está subindo, quando está caindo, está caindo. A experiência que a gente tem é essa, e a gente entende que se não tiver nenhuma crise sanitária, eu acredito que a arroba é estável com viés de alta, volto a dizer. Isso tem a ver com as perguntas que a gente recebeu aqui, Chico, são muitas. O Felipe Stamato quer saber, o mercado já muda para alta em junho? A indústria ela tem batido recorde de exportação, mas o mercado interno também não é um mercado hoje que tem um poder aquisitivo muito grande. Então, uma coisa está balanceando a outra. Eu volto a dizer, o nosso principal mercado é o mercado interno. Se o mercado interno começar a consumir, as coisas começam a melhorar. Eu costumo dizer assim, olha, o certo não é abaixar o preço da carne, o certo é aumentar o poder aquisitivo da população. A população tem que ter empregos sólidos, tem que ganhar bem, tem que ter qualidade de vida. E aí sim as coisas melhoram para todo mundo, né? Então eu creio que a partir de agora o que a gente pensa é que horas que vai dar a guinada na arroba? Ninguém sabe falar essa hora. Então, olha, tem gente que pensa que é mais cedo, tem gente que pensa que é mais tarde. Eu acredito, volto a dizer, não deve ter mais nenhuma queda brusca da arroba, a não ser se tiver crise sanitária. Se não tiver crise sanitária, é subindo de agora em diante, né? A quanto? Não sei falar. Isso aí pouca gente sabe dizer, né? Mas eu creio que cair não vai cair também, a não ser se tiver alguma coisa fora do comum aí, que não o mercado normal que está entrando num ciclo de alta. Quando você fala no mercado interno, podemos falar diretamente com a maior oferta de carne de frango para esse consumidor, deixando de lado um pouco a carne bovina nesse começo de junho, optando pelo frango, que provavelmente vai ficar mais barato dentro do supermercado? Essa é uma teoria que seria o que a gente pensaria que ia acontecer. Olha, vai inundar de frango o mercado, mas na prática não é isso que está acontecendo. Porque mesmo que a carne bovina, mesmo que o mercado interno não esteja aquecido, o mercado externo está puxando o preço da arroba. Então, o mercado externo hoje é um fiel da balança. A gente tem que agradecer muito o mercado externo e o pecuarista, né? E agradecer a indústria que vem abrindo os novos mercados junto com
com os governos que ano a ano buscam melhorar também. Então, eu acredito que se não fosse o mercado externo segurar o preço da arroba, certamente essa gripe aviária estaria afetando mais a nossa vida. Mas, de toda forma, eu acho que ela vai ser debelada rapidamente, as coisas vão voltar ao normal dentro de um plano previsto no protocolo de combate sanitário. E a vida vai seguir e sem grandes percalços, é o que eu imagino. Rafael Gazeta, devemos ter mais oferta de boiada em junho? Os preços devem se acomodar em R$300 durante o mês? Eu acredito que é daí para cima, né? Não tenho bola de cristal, não posso prever quanto a mais que isso. Eu só acredito que abaixo disso, muito difícil. Também acho que agora a gente vai ter os ciclos dos confinamentos, né? Que eventualmente começa agora a fecharem mais o segundo ciclo, e aí, a partir do momento que você tem esses animais de confinamento, você vai ter a sazonalidade natural do ano, dos preços do ano. Mas eu acredito que não vai ter uma oferta maior de bois em junho, vai ser normal, um negócio, como sempre foi, talvez um pouco menos, e a arroba vai manter esse preço de 300 para cima. Não tenho dúvida, acho muito difícil, não vejo aonde a arroba baixar de R$300. Chico, o Mato Grosso, além de ser o estado com o maior rebanho do país, é também o que mais confina, né? Proporcionalmente falando. Como é que estão as estimativas de confinamento aí? Muitos desses dados são sigilosos, que estão diretamente ligados à grande indústria. Você acha que a gente pode ter como em 2022, onde a saída de animais do primeiro giro foi tão grande que a arroba caiu de preço ali em agosto, setembro, quase que emendando com a safra? O uso da tecnologia pode mudar o mercado de carne nos próximos meses? A diferença é que em 2022 já tinha um movimento de abate de fêmea muito grande, né? E agora a tendência é o abate de fêmea diminuir, tendência a diminuir. E agora, obviamente, milho num preço bom, agora com o DDG aí, com essa novidade tão boa, a gente tem condições de fazer um custo do confinamento ser viável, né? Então, o produtor entendeu que o confinar se tornou viável, que durante muitos anos, décadas, era inviável confinar. Você ficava refém da soja e do milho, e o milho não tinha uma produção robusta, porque era uma safrinha, e hoje não é mais uma safrinha, né? Hoje o milho é uma segunda safra, importantíssima para o produtor e para o Brasil. Então, eu creio que o confinamento ele está mudando um pouco a cara da sazonalidade anual, né? Então, tem igual você disse, tem esses momentos do primeiro giro, segundo giro, que sempre é um giro mais forte, mais robusto, mas tudo também tem a ver com o preço, que está melhor, que está subindo, isso a conta fecha mais fácil, e também com a safra do milho e o advento do DDG. Eu acredito que esse ano vai ser um ano bom de confinar, e as pessoas, não sei mensurar, e mesmo se soubesse, não ia falar o quanto de animal que tem confinado, igual você disse, porque é um número sigiloso, mas certamente haverá um ambiente bastante propício para o confinamento. Chico, te agradeço imensamente a presença, de olho aí na repercussão dessa notícia tão esperada, né? Livre de aftosa, sem vacinação, e sabendo quem que vai comprar do Brasil a partir de agora. Olha, agradeço aí o convite, sempre às ordens, e espero que a gente venha sempre com notícias boas, né? E a retirada da vacina é notícia boa, o certificado que nós ganhamos é notícia boa, a abertura de novos mercados excelente. Agora, a gente gostaria que o mercado interno tivesse um poder aquisitivo melhor para poder usufruir desse momento da pecuária nacional. É isso, muito obrigado. Obrigada, Chico, volte sempre. Se você tem dúvidas, entre no nosso Instagram, o endereço que aparece aqui, @portal_DBO, e deixe lá a sua pergunta que eu vou em busca do especialista para te responder.
E também faça o seu cadastro no portal DBO e receba diariamente em seu e-mail ou celular as principais notícias da pecuária. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra. Tchau!